preciso te contar também tudo o que você precisa saber sobre o novo reforço do São Paulo. Martial, ex-jogador da seleção francesa, está desempregado, caberia no seu clube do coração. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vocês lembram de Anthony Martial? Atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama. Somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? Quero falar sobre o reforço do São Paulo. Tricolor vai anunciar nas próximas horas Vitor Sá como sua nova contratação para o segundo semestre. Atacante de 32 anos de idade que deixou o Krasnodar de graça. Importante registrar que o Krasnodar havia oferecido um salário maior do que o São Paulo. Vínculo de 2 temporadas e vencimentos próximos ao que ele já tinha. São Paulo ofereceu bem menos, mas um contrato de 3 anos e meio e seria a oportunidade de o Vitor Sá matar a vontade de jogar no seu clube do coração. Quero trazer uma informação curiosa. William de Oliveira, auxiliar técnico brasileiro do Zenit, grande rival do Krasnodar nos últimos anos, tem uma entrevista legal à ESPN para falar sobre o Vitor Sá. E para o torcedor são paulino que não o conhece, acho que é uma boa chance de passar a ter um pouco mais de noção do que esperar desse ponta, que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, abre aspas, para o auxiliar técnico do Zenit. Conheço muito bem o Vitor Sá, porque ele nos enfrentou nos últimos 3 anos e deu muito trabalho para o Zenit. É um jogador importantíssimo para o sistema. Inclusive no título do ano passado ele foi decisivo. Tanto que o Krasnodar perdeu muitos pontos nessa reta final de temporada, a partir do momento em que o Vitor Sá teve uma lesão e não pôde jogar. O Vitor Sá é versátil, intenso e ajuda no momento sem bola. Tem boa velocidade e finalização. Outros clubes brasileiros, inclusive, já tinham me perguntado sobre ele em outros momentos. Sempre citei que ele era muito importante para o time. Chegou a atuar como lateral esquerdo, como lateral direito, enfim, uma série de posições. O São Paulo terá um bom reforço. Abre aspas para alguém que conheceu e conviveu, enfrentou o Vitor Sá nas últimas 3 temporadas. Acho um bom parâmetro para que você, torcedor são paulino, entenda o que imaginar desse jogador que foi revelado na base do Palmeiras e também passou no futebol brasileiro pelo Botafogo. Preciso te falar que o Botafogo negocia a rescisão de contrato de forma amigável com o goleiro Neto. Contratação, na teoria, das mais interessantes, cara com passagens por Arsenal, Barcelona, entre outros clubes, mas que dentro de campo não funcionou. O Neto tem falhado demais e resistido e sofrido muitas críticas, todas absolutamente justas. A verdade é que o Neto não conseguiu se tornar uma peça confiante. Como o Botafogo está em busca de um goleiro e o Neto tem um salário alto, o ideal seria uma rescisão de contrato de forma amigável. O Neto também aceita a possibilidade, até porque tem propostas hoje do Catar, da China e da Itália. Até o fato de o Neto ter chegado ao Botafogo através de Kia Joorabchian, alguém que se tornou persona não grata com a associação do Botafogo, ajuda nesse processo de saída. A rescisão do contrato pode ser assinada nos próximos dias. O goleiro tem 36 anos de idade, 18 partidas na atual temporada. Caberia no seu clube do coração? Ou é melhor deixar que ele volte para jogar no exterior? Já usa o espaço para comentário e opine, beleza? Qual a chance de São Paulo e Botafogo trocarem Nilton por Ferrarese? Deixa eu explicar o contexto dessa negociação. Já há algumas semanas o São Paulo tenta fechar um acordo com o Botafogo para ter Nilton, volante revelado na base do clube, atleta que perdeu espaço, mas que na visão dos dirigentes são paulinos seria importante para o restante do ano. O primeiro movimento feito entre São Paulo e Botafogo seria de empréstimo com opção de compra. Só que os clubes não chegaram a um consenso sobre o valor dessa compra.
São Paulo queria gastar no máximo 3 milhões de euros e o Botafogo pedia 5 milhões de euros. A partir daí, os caras começaram a pensar em outras alternativas. E surgiu a chance de uma troca em definitivo do Newton pelo Ferrarese. Mas é aqui que vem um grande problema e eu gostaria que você comentasse no espaço abaixo para participar dessa discussão. O Ferrarese foi emprestado ao Botafogo por 800 mil euros e a opção de compra é de 6 milhões de euros. Qual é a lógica de trocar Newton e Ferrarese pau a pau se você não quer pagar pelo Newton, depois de um empréstimo com opção de compra, os 5 milhões de euros que o Botafogo pedia? Então, lá atrás, quando o São Paulo queria um empréstimo para pagar 3 milhões de euros, agora ele vai aceitar que o Newton seja equivalente ao Ferrarese e custe 6 milhões de euros? Para mim seria muito mais lógico que o São Paulo usasse o Ferrarese como moeda de troca para o Arthur, jogador do Botafogo, que tem feito sucesso no tricolor e também está avaliado em 6 milhões de euros. Se o São Paulo fecha essa operação de Newton por Ferrarese, ele perde a oportunidade de ter um trunfo na negociação com o Arthur, que se encaixou perfeitamente no São Paulo e tem jogado muita bola. Só para completar o noticiário tricolor, o Vitor Sá já está no Brasil e fará exames médicos nos próximos dias para assinar contrato de 3 anos e meio. Já dá para cravar que será jogador do São Paulo. Há também expectativa de que durante esse fim de semana, Domingos Duarte aceite a proposta do São Paulo e se torne reforço zagueiro português de 31 anos de idade que estava no Getafe. Ele deve assinar por 3 anos. E você, torcedor São Paulino, o que pensa do mercado do São Paulo? Já usa o espaço para o comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O São Paulo definiu o preço para negociar Arboleda. Já contei para vocês nos últimos dias que o zagueiro equatoriano tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil. Vitória, Santos, Atlético Paranaense e Vasco têm interesse em contratá-lo, mas o São Paulo exige $1 milhão para sua liberação. A ideia do tricolor é usar essa grana para quitar toda a pendência que tem com o empresário do Arboleda, o Pepe Chamorro. Importante registrar que os 4 clubes interessados não estão dispostos a fazer esse investimento para um atleta de 34 anos de idade que treina afastado do restante do elenco depois de uma série de problemas extracampo. A verdade é que o Arboleda interessa para esses times, mas por empréstimo, sem compensação financeira, alguns deles inclusive pedindo que o São Paulo ajude com parte dos vencimentos. Isso porque o Arboleda custa R$1 milhão por mês ao tricolor e tem contrato até dezembro de 2027. São R$700 mil em dinheiro e outros 300 mil que o São Paulo assumiu para o pagamento de dívidas que o Arboleda constituiu no mercado. Arboleda, que na última renovação de vínculo devia cerca de R$7 milhões na praça, para ex-empresários, para pessoas de quem ele comprou coisas, enfim, um verdadeiro caos. Só para completar em relação ao tricolor, contar que Vitor Sá, que já aceitou a proposta do São Paulo e será reforço a partir de 20 de julho, está no Brasil e deve realizar exames médicos nos próximos dias para assinar um contrato de 3 anos e meio. Há otimismo também no São Paulo em relação a Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade, que está livre no mercado depois de deixar o Getafe. Você soube primeiro, aqui no canal do Nicola, que o Domingos Duarte era alvo do tricolor. Boa noite, Nicola. O São Paulo está quase certo com o zagueiro Domingos. E SAF no São Paulo pode acontecer no futuro com o dono da Ferrari? Renatão, essa história de SAF no São Paulo, melhor a gente pensar nisso bem mais para frente, tá? E só para explicar o motivo. Hoje, dentro do São Paulo, dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo, há nenhuma vontade, ou pouquíssima vontade em levar essa história adiante. Os conselheiros não querem. E uma prova disso foi dada nessa semana, quando julgou-se a possibilidade de uma suspensão de 120 dias ao presidente do Conselho Deliberativo, Outon Aires de Abreu, que é o principal, é a pessoa mais contrária à SAF dentro do São Paulo. Com a confirmação de que ele não foi suspenso, até o Diego Fernandes, que é o entusiasta mor em relação a essa ideia de SAF, já meio que murchou e falou, ó, pessoal, acho que dá para desencanar dessa ideia de SAF, ela não vai virar, tá bom? Sobre Domingos Duarte, eu já mandei mensagem para uma fonte do São Paulo, estou aguardando resposta por aqui. Assim que pintar alguma coisa, eu conto para vocês. Nicola, o São Paulo pode oferecer o Arboleda pelo Arthur? Pode, mas o Arboleda, cara, ele não tem tanto valor de mercado. É um atleta de 33 para 34 anos de idade, que tem todos os históricos de problema extracampo. O Arboleda hoje, sendo bem sincero, o Arboleda não tem valor de mercado. Se o São Paulo quisesse, se o São Paulo conseguisse um clube para assumir todo o contrato dele, R$1 milhão por mês, eu acho que já seria um baita negócio. Mas o São Paulo está sonhando em ter alguém que assuma 100% dos salários dele e ainda banque $1 milhão.
Por quê? Porque o São Paulo deve exatamente US$ 1 milhão para Pepe Chamorro, que é o empresário do Arboleda. Então, qual que é a ideia? Bom, já que o Arboleda dá todos esses problemas do mundo, vamos ver se a gente consegue, pelo menos ao empurrar o Arboleda para fora, zerar todas as pendências, pagar o Pepe Chamorro e acabar essa história. O Santos, o Atlético Paranaense, o Internacional, o Vitória, todos esses demonstraram interesse em contratar o Arboleda, mas vários deles querem por empréstimo, com o São Paulo ajudando com salários, e aí fica difícil, né? O Marcelo Pinto perguntando se será que o São Paulo consegue vaga para Libertadores? Não dá para descartar. Nicola Marcos Antônio por Pulgar. Não. Não faz sentido não. Ele quer saber se dá para trocar, né, o Marcos Antônio pelo Pulgar. Hoje o Marcos Antônio é o primeiro ou o segundo melhor ativo do São Paulo. Estou na dúvida se ele ou o Bobadilha qual vale mais. E o São Paulo precisa fazer dinheiro, então não dá para imaginar uma troca, tá? Se o Marcos Antônio for sair, deve sair em definitivo e por um bom valor. O Pulgar, a tendência é que se o Pulgar sair, ele vá para a Europa. Até porque a partir de julho, o contrato dele passa a ter uma cláusula que permite a saída pro exterior por algo na casa dos US$ 4 milhões, tá? O De La Cruz não poderia ser usado na troca pelo Marcos Antônio, já que ele é pouco aproveitado no Fla. Erivan, o De La Cruz ganha R$ 1,5 milhão por mês e tem problemas sérios no joelho, tá? Vocês vão lembrar que o Dr. Runco, que já foi médico da seleção brasileira, cai, depois que um áudio dele, que ele passou por uma pessoa, vaza, e nesse áudio o Runco fala, cara, ele não tem joelho, ele não tem condição de jogar profissionalmente. Se ele for para qualquer teste em outro clube, foi vendido, vai passar por exame médico, vai ser reprovado, porque o cara não consegue jogar. Parece que o problema no joelho do De La Cruz é de fato algo muito, muito impactante, né? Então, para o São Paulo não valeria a pena não receber dinheiro com o Marcos Antônio, para trocar pau a pau o Marcos Antônio De La Cruz, para ter um cara de R$ 1,5 milhão por mês e cujo joelho não lhe permite jogar com frequência. Família, muito obrigado a todos que ficaram no vídeo até agora. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber as principais informações do maior clube do Brasil. A gente tá falando de São Paulo, então muito obrigado a todos que estão acompanhando nosso vídeo daqui. Rapaziada, domingão desse aí, muito adiantado com muita informação de mercado da bola. Então muito obrigado a todos que ficaram aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.